Bom, sobre essa possível redução de isolamento de assintomáticos, nós vamos conversar com a doutora Luana Araújo, infectologista. Bom dia, doutora. Obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. Como vai? Tudo bem. Como é que a senhora avalia essa possibilidade de que o Brasil siga essa recomendação do CDC e diminua para assintomáticos esse período de isolamento, de quarentena pela metade, de 10 para 5 dias? Dá para confiar nisso, doutora? Pois é, essa é uma medida que, na verdade, quando foi anunciada pelo Centro de Controle de Doenças, americano, CDC, foi extremamente criticada, porque ela não vem exatamente de evidências científicas sólidas, ela vem da necessidade, A Omicron é tão transmissível e ela está afetando de forma tão explosiva os países ao redor do mundo, que está havendo uma situação de baixa de profissionais, principalmente profissionais da saúde, mas profissionais também de outras áreas críticas da sociedade, e aí fica difícil você conseguir compensar essas áreas. Então, a ideia do CDC inicial foi fazer isso, mas ele foi tão criticado, que ele precisou rever essa postura, e aí ele continuou mantendo esses 5 dias, mas depois exigindo o uso de máscara quando essas pessoas fossem ficar ao redor de outras, por exemplo, em atendimento ou o que quer que fosse, por mais algum período, por mais 5 dias. Quer dizer, ela não é uma medida, uma política baseada em evidência sólida que permite que a pessoa fique 5 dias e depois esse risco está tão reduzido que não é preciso uma situação extra. Na verdade, ela tem muitos furos, ela pode ser adotada dentro de um processo emergencial, mas ela tem que fazer parte de uma coisa maior. É sempre assim que funciona na saúde pública. Então, se você vai, por exemplo, fazer isso com profissionais de saúde, reduzir para 5 dias, você é obrigado a fornecer a eles a máscara N95 de maior filtragem para eles poderem continuar atingindo isso. E a gente já vê N95 numa situação um pouco difícil no mercado. Isso você tem que fazer junto com uma testagem muito avançada, gratuita. Você precisa fazer isso junto com o apoio, telemedicina, várias coisas para você poder minimizar o impacto disso. Então, não adianta puxar uma medida de saúde pública do exterior, ainda assim extremamente questionável, e não adaptá-la e não contextualizada à situação brasileira. Doutora, mais cedo, ontem, acho, a nossa correspondente na Europa nos lembrou que a França tem autorizado, dado o volume de pessoas contaminadas na França e de profissionais de saúde contaminados também, tem autorizado alguns profissionais assintomáticos a trabalharem durante o período em que deveriam estar em quarentena, porque está faltando gente para atender gente. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, e agora tem esse episódio do CDC, a gente tem falado muito aqui no cancelamento de voos nos Estados Unidos, E ontem eu estava conversando aqui com o João Gabardo no programa e ele nos falava que há uma preocupação grande, ele acha que em algum momento aqui também, alguns serviços vão começar a parar por falta de gente, Não dá para saber exatamente onde. Até onde a gente pode ir nessa concessão que está sendo feita à quarentena em nome da manutenção de um serviço essencial, por exemplo, como vocês médicos prestam para a gente, doutora? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, Colombo, porque, na verdade, você precisa de muitos dados para poder responder isso, dados atualizados e revistos e organizados diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, para você entender aonde você está, Para você entender qual o comprometimento daquele setor específico, qual o impacto de você recolocar esses profissionais que podem ainda estar transmitindo doenças, se você tem o equipamento de proteção individual na forma correta para eles. Eu concordo com o Gabardo no sentido de que as próximas 2 semanas, principalmente, serão cruciais, serão muito difíceis para todos nós. Devem ter, sim, um impacto em setores específicos como a aviação, como o setor da saúde, mas, de novo, sem os dados concretos, você não sabe nem até onde você consegue ir. O que nós estamos vendo é esse aumento explosivo do número de casos, que tem sido medido da forma mais, com a maior cuidado possível, a partir de dados privados. A gente não tem aí acesso a dados públicos de confiança. A gente está vendo que o número de casos globais aumentou de uma forma absurda e a gente não está com os nossos números fazendo parte, de fato, desses casos globais, Então, isso provavelmente é um número ainda muito maior que exigiria um conjunto de medidas com muito mais arrojo, muito mais apropriadas do que a gente está vendo acontecer no momento. Então, doutora,
quem tem instrumentos para lidar com esse momento aqui fica sem saber o que fazer, né? Porque como a senhora lembrou, nós estamos trabalhando basicamente com a nossa percepção, né? Então, é a percepção do ambiente de trabalho, é a percepção do círculo de amigos, é a percepção da contaminação das famílias, é a percepção do tempo de espera inacreditável nos prontos-socorros. Acho que a senhora deve ter ficado sabendo, dia 4, agora, hoje é dia 7, dia 4, foi o pico de atendimento na história do HCOR em São Paulo. O HCOR, que é uma referência internacional, né? Nunca atendeu tanta gente como no dia 4, nunca. E a imensa maioria com sintomas gripais, né? Então a gente vai coletando essas informações aqui ou acolá, porque hoje o governo federal não tem um dado que me diga que no Ceará está melhor, em São Paulo está pior, no Rio Grande do Sul está mais ou menos, em Minas Gerais pode ser que piore. Como é que a gente vai enfrentar essa onda toda sem saber o que nós temos que atacar e onde nós temos de atacar, doutora? Nós não vamos, né? Porque o que está acontecendo é exatamente o que você está dizendo. A gente está tentando construir uma visão nacional a partir de micro-universos que a gente vai somando e entendendo o que está acontecendo com algum apoio do setor suplementar, que é quem está testando mais. Mas você veja, esse exemplo que você usou da HCOR, ele é muito claro para todo mundo. Eu acho que fica fácil para as pessoas entenderem em casa. Veja a importância de uma política de saúde pública e como ela impacta muito mal quando ela inexiste, né? Então, nós estamos num momento em que a gente tem uma explosão do número de casos, isso é fácil de ser compreendido por todo mundo, mas é muito difícil testar. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas procuram as emergências, os prontos-socorros para testagem. Não é exatamente a necessidade de internação hospitalar. Isso se traduz em internação hospitalar em alguma proporção, mas a maior parte da situação são as pessoas pedindo por testes. Porque ontem mesmo eu precisei de um paciente fazer um teste para influenza e para Covid numa farmácia aqui em Belo Horizonte e ele gastou R$240. Quem no Brasil consegue gastar R$240 para fazer um teste, quando muitas vezes ele precisa ser repetido? Então, é muito importante as pessoas compreenderem que grande parte dessa lotação que está acontecendo nos hospitais vem da concomitância dessas duas epidemias, de Covid e de influenza, que precisa de atendimento, as pessoas precisam de esclarecimento. Então, esse é um problema grave. Agora, a falta de dados nacionais, ela é absurda num grau que é difícil da gente, técnico, conseguir descrever para as pessoas. É como se você precisasse atravessar a Dutra, né, que é a rodovia que separa Rio e São Paulo, num momento de extrema movimentação, e você fazê-lo com 2 tampões no ouvido e uma faixa nos olhos. Como é que você vai chegar do outro lado? Como é que você garante que isso não vai acontecer sem perdas? As nossas perdas serão maiores porque nós não temos dados suficientes para lidar com o que está acontecendo e não existe saúde pública sem dados. Doutora, o Gustavo Uribe, nosso colega aqui, lá em Brasília, quer fazer uma pergunta para a senhora também. Uribe, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, doutora. Doutora, no bojo da resposta da senhora sobre as testagens. Isso era uma promessa lá atrás do ministro Marcelo Queiroga que não foi implementada. E nós tivemos já várias variantes. Tivemos a variante lá de Manaus, a variante Delta, e o Brasil ainda não realizou uma testagem em massa. A senhora acha, então, que é um vício, um problema lá de trás, que acaba gerando uma falta de acompanhamento do governo federal em relação às novas variantes? É um problema muito... Primeiro, bom dia, Uribe, desculpa. É um problema muito anterior a essa atual administração do Ministério da Saúde. Ela deveria ter sido implementada e foi tentada a sua implementação pelo primeiro ministro da Saúde ao enfrentar a pandemia, que foi o ministro Mandetta. Existia dentro do escopo da atuação daquela administração para enfrentar a pandemia um plano de testagem, que não só não foi levado a cabo pelas circunstâncias políticas, como depois disso foi completamente alijado da sociedade brasileira. Houve uma tentativa no meu momento ali de retomar isso como das políticas prioritárias para que isso acontecesse. E isso foi mencionado várias vezes naquela época. E, infelizmente, isso também não foi levado a cabo. E aí existem muitas explicações possíveis para isso, nenhuma que seja uma justificativa real, técnica, científica ou de capacidade do Ministério da Saúde de executá-la. É uma decisão
decisão política de não levar a cabo um plano que é absolutamente necessário para um país, para qualquer país do mundo, mas principalmente para um país com as nossas disparidades. É impossível você cuidar de uma população se você não oferece a ela a chance e o direito que ela tem por lei ao acesso ao sistema de saúde e a todas as ferramentas que ele deveria proporcionar para essa população para que ela tivesse o melhor cuidado. Então, para quem está assistindo isso acontecer, é uma tristeza, é uma revolta e é uma situação que, obviamente, impacta nos resultados que a gente teve até agora, nos nossos mais de 600 mil óbitos e na nossa dificuldade de atender outros pacientes. Porque se eu tenho uma emergência do HCOR lotada de pessoas com sintomas gripais que precisam testar, eu não consigo chegar. Aquele paciente com um quadro cardiovascular, o infarto, ele não consegue chegar naquela emergência, ele não consegue fazer isso. Então, o impacto disso é muito maior do que as pessoas estão imaginando. Doutora, eu ouvi uma explicação um dia desses de um colega seu dizendo o seguinte, que o vírus ele procura alternativas para sobreviver, não é? E que ele encontrou uma forma, ele teria encontrado uma forma de sobreviver em meio a uma quantidade importante de pessoas já vacinadas, sendo menos letal, para não acabar com o hospedeiro, mas mais transmissível, ou seja, ele consegue se multiplicar e continuar vivo, e para isso ele mudou, ele deixou de ser de um jeito, passou a ser de outro. Isso faz sentido? Isso quer dizer necessariamente que nós estamos caminhando, desde que mantidas e aumentadas as tendências de vacinação da população mundial, para um panorama mais parecido com esse da Ômicron ou não necessariamente? Pois é, isso faz sentido, mas precisa ser levado em consideração com muita cautela. Primeiro, porque é a evolução natural do vírus, teoricamente, matar menos e infectar mais, né? Porque, exatamente como você disse, ele precisa se perpetuar, o interesse é de perpetuar-se. Então, ele invade mais pessoas, infecta mais pessoas, com isso ele se multiplica mais e garante, né, a perpetuação da espécie dele, enquanto ele não mata o hospedeiro. Então, sim, a tendência é que ele seja cada vez mais transmissível e, no mínimo, ligeiramente menos letal. O problema de pensar nisso como o fim da pandemia, como, né, o fim está próximo, o começo do fim e essas coisas, é que a gente ignora em algum grau o tanto de sofrimento e de óbito que ainda vai acontecer. Porque, veja, quando a gente fala que ele é menos letal, não significa que ele não seja. Não significa que ele, ao encontrar pessoas vulneráveis o suficiente à letalidade dele, que ele não vai causar um estrago muito grande e não vai matar essas pessoas. Então, crianças, idosos, imunossuprimidos continuam sendo o grande alvo do vírus, com grande capacidade de matar essas pessoas. Então, sim, a tendência teórica é de que, dadas as condições que você falou, o aumento da vacinação global, a redução da disparidade de oferta de vacina e várias outras circunstâncias, que ele caminhe nesse sentido. Mas, enquanto isso, o nosso caminho ainda é longo e a gente não pode esquecer disso, sob pena de fazer desnecessariamente, de submeter desnecessariamente pessoas a sofrimento e à morte. Inclusive as nossas crianças, né, doutora? A gente vai encerrar a entrevista agora, mas eu tenho pedido para todo mundo, todos vocês especialistas, tão importantes para a gente nesse período das nossas vidas, que deixem um recado para pais e mães, porque a gente vai começar essa vacinação aqui em breve, doutora, e a população brasileira já deu exemplos de que adere à vacinação, de que quer se vacinar, com uma ou outra ressalva, né? Mas há muito ainda disse-me-disse sobre vacinação contra a Covid para criança por aqui, tem isso, tem aquilo. Então eu queria que a senhora desse um recado para pais e mães sobre a importância da vacinação e a segurança para as crianças dessa vacinação, doutora. Claro, isso é extremamente importante e eu agradeço a oportunidade. Pais e mães, vejam, teorias conspiratórias ou elas são ficcionais ou elas são fruto de ignorância. Se você precisa de informação e tem todo o direito de obter a informação que você quiser, né, para garantir a segurança do seu filho, procure os órgãos competentes científicos para tal, né? O único órgão técnico competente para testar segurança e eficácia de vacina no Brasil é a Anvisa. Ninguém mais tem competência técnica que se equivale à Anvisa para dizer se aquilo é seguro e eficaz. Então, é essa
essa é a única palavra que serve. As outras que servem para lhe atenderem demandas diferenciadas são, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. São esses os órgãos com competência para responder. O resto não tem competência para se pronunciar, né? E a gente deveria ter aí, distribuir, botar na água do país uma boa dose de bom senso e de humildade. Tirando isso, eu acho que, de fato, você tem toda a razão, a população brasileira é uma população com a cultura vacinal. A gente está valorizando muito o movimento anti-vacina. Na verdade, ele é bem pequeno, ele é barulhento, mas ele é pequeno, então ele enche a paciência um pouco das pessoas que estão em casa. Mas o que importa é que a informação correta está aí, está disponível, é ampla, é acessível, e a gente vai continuar provendo essa informação para todo mundo que tiver interesse. Obrigado, doutora Luana. Bom dia para a senhora, bom trabalho. Bom dia, obrigada, igualmente. Valeu.